Olá, tudo bem? Vamos falar de mais um assunto religioso? Não, espiritual, ok? Então, muitos podem chamar isso de um assunto religioso, mas na verdade ele é um assunto espiritual. Deus nos chama a entender esses assuntos que temos falado aqui de uma maneira espiritual, muito acima e muito mais completa do que de uma forma religiosa, ok? E vai depender muito da sinceridade da gente, de querer saber aquilo que Deus realmente fala, não aquilo que os homens realmente falam. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção naquilo que eu vou falar, porque eu não gostaria de depois ouvir vocês dizendo: ah, você disse tal coisa, você disse. Eu vou citar a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus que é santa, ela é pura, ela é verdadeira, ela é eterna. Então eu vou citar essa palavra. Jesus disse, só um exemplo desse tema, Jesus disse em Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ok? Então esse assunto, ele saiu da boca de Deus, foi registrado na Bíblia. E muito mais que isso nós vamos ver conforme o vídeo for decorrendo. Então, vamos falar aqui sobre a espiritualidade do sábado. Há muitas perguntas que são feitas sobre o sábado e são perguntas erradas, são perguntas incompletas e por isso a pessoa não consegue atingir aquilo que ela quer. Uns não querem mesmo atingir, não suportam o assunto do sábado, alegam até que o sábado é de Satanás, e outros dizem querer, mas ficam com uma preguiça brasileira de pesquisar e, sabe, desde que eu conheci o Google, eu cheguei a essa conclusão. Eu fui vendo, eu falei, puxa, quanto mais inteligente a pessoa for, mais ela vai poder extrair desse Google aqui. Eu falei, porque se você conseguir colocar as palavras corretas dentro do site de busca ali do Google, você vai muito mais longe, né? Às vezes a pessoa não sabe um sinônimo, às vezes ela não sabe como pedir para o Google, então ela faz uma pesquisa muito resumida, ela não vai muito longe. Embora, desde a época que começou até hoje, seja uma ferramenta que foi melhorada muitas vezes. Mas eu não estou aqui para falar do Google, estou aqui para falar do sábado. Há muitas questões, perguntas feitas sobre o sábado, algumas declarações feitas sobre o sábado que não têm base na palavra de Deus, ok? Então, eu vou falar de maneira aleatória algumas dessas perguntas, alguns desses comentários, algumas dessas declarações e, se precisar mais tempo, numa outra ocasião nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre o assunto. Bom, uma das perguntas bem best-seller, uma das top, todo mundo pergunta, uns com sinceridade, outros infelizmente para desdenhar do sábado, não é para zombar do sábado, diz, o sábado salva? O sábado salva? A guarda do sábado salva? Essa é uma pergunta bem errada, ok? Ou então, a lei salva? Essa é uma pergunta, desculpe, mas eu chego a pensar que ela é quase satânica, se ela não é totalmente satânica, ok? Por que eu digo isso? Então, se eu falar para vocês assim, vamos deixar o sábado de lado um pouco, vamos olhar para os outros mandamentos das tábuas escritas pelo dedo de Deus. Veja, se eu não adulterar, eu já estou salvo? Não, né? Não, tem muitas outras coisas que precisam acontecer na minha vida, né? Se eu não adoro ídolos, já estou salvo? Não. Aí chega no sábado, se eu guardar o sábado, já estou salvo? É a mesma coisa que você está fazendo aí. Não tem cabimento uma pergunta dessa. Não tem lógica. Tá? A pergunta importante que nós vamos fazer
em que infelizmente muitos líderes religiosos não fazem, é a seguinte: eu estou autorizado por Deus a transgredir o sábado. Essa eles não gostam de fazer, não fazem. Por que não fazem? Transgredir o sábado agrada a Deus? Por que não fazem essas perguntas? Ou então uma, que é muito boa. O sábado começa com lembra-te. Deus deixando bem clara que o sábado seria esquecido entre os homens. Então, lembra-te. E aí eu venho com uma pergunta: devo eu esquecer do dia que Deus disse, lembra-te? Você consegue começar a ver a profundidade do assunto? Deus diz, lembra-te. Aí o líder da tua igreja diz, esqueça-te do sábado. Esquece esse assunto. Já passou, deixa para lá. Muito interessante, né? Outra coisa que eu acho bem interessante, eu nunca vi um líder religioso que não guarda o sábado, ok? Não guarda o sábado, eu nunca vi ele elogiando o sábado. Mesmo antes da cruz, porque ele diz, não, antes da cruz o sábado era santo, realmente era abençoado. Né? Mas ele até tem medo de falar isso, né? Quando a Bíblia é clara, em Gênesis 2:3, o Senhor guardou o sábado, ele descansou no sábado, ele abençoou o sábado, ele santificou o sábado. Eu nunca vi um líder religioso que não guarda o sábado explicar esse texto de maneira pura, sincera, falando daquele dia. Ele começa a espalhar para outros textos que aparentemente contradizem esse texto, aparentemente apenas. Né? Eles nunca falam, aquele sábado foi maravilhoso. Adão e Eva puderam passar ali com o seu Criador, naquele jardim maravilhoso, onde tudo ainda era paz, alegria, felicidade, não havia pecado, estavam todos eles ali, na presença de santos anjos. Como foi abençoado aquele sábado, aquele dia que Deus santificou. Não, não. Eles falam do sábado, assim, sempre de maneira pejorativa, zombando do dia que Deus santificou, zombando do dia que Deus escreveu com o seu próprio dedo. E você sabe, até na lei dos homens, né, eu falo sempre, o que você fala tem menos autoridade do que aquilo que você assina. O documento, você não adianta falar. Você vai fazer uma compra numa loja e aí eles falam, você tem que assinar aqui, né, o contrato de compra, tal, as prestações. Não, eu só dou minha palavra, você tem que acreditar na minha palavra. Não, o senhor tem que assinar, ler. E por quê? Porque o que você assina tem mais peso do que o que você fala. A loja não pode chegar lá, você para de pagar, ela contrata um advogado e fala, ele prometeu que ele ia pagar. Mas ele assinou algum documento? Não, mas ele prometeu. Não, Deus fez questão de escrever sua lei, inclusive o sábado, com o seu próprio dedo. Não existe um texto na Bíblia que sequer insinue que Deus apagou o sábado lá das tábuas dos mandamentos. Aliás, Jesus disse que não passaria a lei dele, passaria o céu e a terra, mas nem um tio, nem um jota vai ser removido da lei. Quanto mais um mandamento inteiro. Bom, então, por que tanto ódio contra o sábado, né? Isso é um assunto que você precisa pesquisar. Agora, nós estamos falando muito de espiritualidade e de caráter, né? Esses dias, o sábado tem a ver com o caráter da pessoa. Olha, como eu disse antes, vou afirmar de novo, toda a lei dos 10 mandamentos toca em um aspecto do nosso caráter. É primeiro que começa num aspecto do caráter de Deus e depois chega até nós esse aspecto do caráter de Deus que nós temos também que possuir. Qual seria? Eu vou precisar de um vídeo só para esse ponto. Eu vou deixar mais para frente. Enquanto isso, vá pesquisando. Seja sincero, não tenha medo. Quando dizem assim, nós precisamos guardar a lei para ser salvo, essa é uma resposta, vai ser não. Mas você não mostra com clareza a verdade da situação. Parece que é uma resposta clara, mas ela é mentirosa, porque ela está desviando as pessoas
da verdadeira questão. Isso que eu vou falar para vocês agora, eu nunca vi nenhum líder falando. Olha o que eu vou falar. Se obedecer à lei não salva, imagine desobedecer. Ouviram? Se obedecer à lei não salva, imagine desobedecer à lei. Onde você já viu na Bíblia algum texto que Deus diz assim: se você desobedecer tal coisa, você vai ser meu filho, assim você vai me honrar. Se você desobedecer aquilo que eu falei que era para obedecer, você será abençoado. Se você não descansar no dia que eu disse para você descansar, você vai ser abençoado. Se você não abençoar o dia que eu abençoei, você vai ser bendito na terra, bendito em tudo que você fizer. Se você não santificar aquilo que eu santifiquei, você vai ser cheio de bênçãos e eu vou ficar muito feliz com você. Onde está escrito? Qualquer coisa semelhante, não precisa ser exatamente as minhas palavras, mas o espírito das palavras que eu estou dizendo aqui, onde está? Outra coisa para pensarmos. Qual o povo pagão que guardou o sábado na história? Alguns falam assim, não, o sábado é para os judeus, não é para nós. Mas o povo de Deus era o povo judeu, não tinha mais outro povo. E o sábado foi dado no Éden, né, onde não tinha judeu. Os judeus vieram bem mais tarde. A lei de Deus já existia, de acordo com Salmos, por exemplo, eternamente. Ok? Eternamente. Aprenda isso. A lei não é um objeto criado. Ela é a expressão do próprio Deus, que é eterno. O próprio Deus, que é eterno. Ela espelha essa eternidade de Deus. Falar que a lei foi criada é a mesma coisa que você dizer que o amor não existiu um dia. Deus é amor, né? A lei, de acordo com a Bíblia, é uma lei de amor. A lei é santa, justa e boa. Quem falou isso? Foi um homem? Foi um pagão? Não, foi o apóstolo Paulo. Agora, para não ficar mais longo o vídeo, eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria de falar pelo menos 1 hora só sobre esse assunto, mas eu vou encerrar por aqui falando o seguinte. Você medite nesse assunto, estude sozinho, ok? Isso tudo é muito importante para a tua comunhão com Deus, ok? Os mandamentos de Deus foram dados a todos os homens, está em Eclesiastes 12, verso 1. É o dever de todo homem. Isaías 56 diz que o estrangeiro também devia guardar o sábado. Entende? Então, guarde tudo isso. Medite sobre isso. E eu vou encerrar perguntando o seguinte. Voltando lá no primeiro verso que eu citei no vídeo hoje. Sabe qual foi? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso mostrar para você vários textos, dezenas de textos, Deus falando sobre o sábado, falando. Agora eu quero que você, se você está duvidando do que eu estou falando, mostre um texto de Deus falando para se guardar o primeiro dia da semana. Deus falando, guardarás o primeiro dia da semana. É um desafio que eu faço. Não me venha com um texto que a Igreja Católica inventou para mostrar que é um dia santo. Que eles se reuniram no primeiro dia. E nós podemos nos reunir no primeiro dia também. Mas santificar e abençoar, se é tão santo assim, mostre onde Deus diz. Porque Deus, ele segue um padrão nas suas revelações. Mesmo que fosse só um texto, não serve como base para uma doutrina, para um ensinamento. Deus não faz um ensinamento de um só texto, mas aqui eu estou dizendo para você um ensinamento de 0 texto. Não existe um texto em toda a Bíblia que diga guarde o primeiro dia da semana.
Agora, esse é o dia santo. Esse é o dia que eu dou para o meu povo que não é judeu. Onde tem tal coisa? Onde Deus diz assim, claramente, não guarde o sábado, guarde o domingo. Onde está esse texto? Isso tudo foi criação do homem, invenção do homem, distorção do homem, acompanhada pelo gênio das trevas, que odeia as coisas de Deus. O que Deus santifica, ele não vai lá, ele mesmo, de própria vontade, e dessantifica. Como é que ele vai dessantificar o sábado? Desabençoar o sábado? Como é que Deus vai fazer isso? Então ele estava incerto, então ele muda. Malaquias diz que Deus não muda. Tiago vai mais fundo e diz assim, não há nem sombra de mudança nele, né? Nenhuma variação. Fala assim, ele mudou um pouquinho. Não, nele não há nem sombra de mudança. Então por que ele mudou o sábado para o domingo? Seria contrário ao caráter dele. Não tem motivo. Ele não mudou. Agora, o que é principal, e nós vamos estudar ainda mais para frente, é essa questão da espiritualidade. No sábado, existe algo espiritual que, se ele não for guardado, santificado, obedecido, você não vai ter. Você não vai ter no teu caráter. E isso vai fazer falta. Isso serve para qualquer dos 10 mandamentos. É que hoje, eu estou falando sobre o sábado. Se você desobedece qualquer um dos 10 mandamentos, vai faltar algo na sua vida espiritual que vai fazer falta e não vai te dar entrada no reino de Deus. Deus veio nos salvar não para quebrar a lei, ele nos salvou para guardar a lei. Tanto é que antes, aqueles que querem mesmo ir para o céu, Hebreus capítulo 10, eu escreverei as minhas leis no seu entendimento e em seus corações. Por que Deus vai escrever a lei de novo? Na nossa mente e no nosso coração. Para nos preparar para a eternidade. Isso aí salva? Isso não é pergunta. Isso não é pergunta de Deus. Isso não é pergunta que vem de Deus. Tá ok? Isso é uma marca de Deus em nós. Isso é um selo de Deus em nós, de fidelidade. Ok? De consagração. Desobediência nunca é abençoada por Deus. Desobediência nunca é santificada por Deus. Bom, tendo dito tudo isso hoje, eu acho que já deixei bem claro esse assunto. Teria muito mais que falar, mas agora eu peço, deixe o seu like em nosso vídeo, apoie o nosso canal, ok? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam ouvir essas verdades, verdades que aos poucos elas irão sumir, para que nunca mais o ímpio, o pecador e o transgressor ouça. Aqueles que já rejeitam essa verdade já estão caminhando para rejeitar muitas outras. Muitas outras. Ok? Muitos acham assim, quem guarda o sábado fala que é só o sábado. Não, ninguém fala que é só o sábado que salva, nada disso que salva. Não. O que eu estou dizendo aqui é que quando se transgride qualquer um dos 10 mandamentos de Deus, você está, na verdade, transgredindo todos. Algumas coisas você vai falhar aqui ou ali, infelizmente, e aos olhos de Deus isso não é agradável, isso não é aceitável e vai te custar a vida eterna. Se apegue a Deus. Ame a lei do Senhor, como diz a Bíblia. Eu amo a tua lei. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você não quer ter a sua alma refrigerada? Ela passa pelo caminho de obediência. Refrigerar a sua alma passa pelo caminho de obediência a Deus e não de desobediência. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.